Bom dia, irmãos. Bom dia. Os irmãos estão bem? Ixi. Fazer que nem ontem, né, pastor? Os irmãos estão aqui? Tá todo mundo aqui? Tá o corpo ou só o corpo ou tá corpo e alma? Então vamos. Os irmãos estão bem? Amém? Na graça e na paz. Firme nas promessas. Firme nas promessas do Salvador. É isso aí. Muito bem, irmãos. Eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 8. Esse vai ser o nosso texto base do estudo dessa manhã, devocional dessa manhã, em que nós iniciamos mais uma etapa de um subtema, que é semeando a verdade. O Eliezer já deu os subtemas do mês, né? Hoje nós vamos falar sobre o que é a verdade. Justo, um pecador, mentiroso, né? Outrora perdido, vivia na mentira, vivia na escuridão, né? Poxa, é difícil, hein? Mas graças a Deus Ele me resgatou, Ele me salvou, Ele me libertou, né, dessa maldade, desse pecado, da mentira. Hoje a gente vive na luz. Cada um de nós tem a sua batalha, tem a sua dificuldade, mas bendito seja o nome do nosso Deus que nos salvou. Todos abriram lá? Abriram, né? Eu pedi para você abrir. Mas nós vamos ler o nosso texto, o texto inteiro, daqui a pouco, tá? Eu só vou ler com vocês o texto base, que é João 8:32 e depois o 14:6. O 14:6 dá para falar de cor, né? João 8:32 diz assim, ó. Todos acharam, né? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E o João 14:6, ele é o caminho, né? A verdade e a vida. É esse? É. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Dona Maria Helena sabe de cor esse texto. Então, nosso tema de hoje, o que é a verdade? O que é a verdade? Né? O que é a verdade? O conceito de verdade, irmãos, ele vem desafiando muito a humanidade durante muitos anos, né? Tem gente que tem as suas filosofias sobre verdade. E filósofos da antiga Grécia, eles debatiam sobre a natureza da verdade. E eles discutiam se ela era real, absoluta, ou se ela era relativa ou ilusória. Nós vamos entender o porquê disso. Isso são conceitos filosóficos, tá? Nada disso se baseia na palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, o Eliezer orou, mas eu vou pedir para o pastor Toninho orar novamente, pedindo a graça do nosso Deus por esse momento de estudo. Por favor, irmão. Santo de Israel, Todo-Poderoso, mais uma vez estamos na Tua presença, Santa. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Pedimos a Tua ajuda agora, Deus, para entendermos a verdade da Tua palavra, Deus. Não aquilo que a gente acha, não aquilo que a gente pensa, não aquilo que o mundo diz, ó Pai, não aquilo que os filósofos propuseram, mas aquilo que a Tua palavra diz.
nós queremos aprender acerca da verdade. Ó Deus, nós queremos realmente se inteirar disso, para que a gente viva a verdade, para que a gente pregue a verdade, para que a gente testemunhe da verdade. Ó Deus querido, abençoe o Almir, dê a ele todo o entendimento, sabedoria que ele precisa, para transmitir, ó Deus, essa palavra a nós. E que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, ó Deus, com o nosso coração pronto para receber, ó Deus, esta palavra. E também as demais classes, ó Deus, que o Senhor esteja também trabalhando em cada vida ali, ó Deus, os professores, também os alunos. Assim nós entregamos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Então, o conceito da verdade, ela vem desafiando nós, a humanidade, né? Muitos anos. Os filósofos, eles debatiam lá se a verdade era real e absoluta ou se ela era relativa e ilusória. Para a corrente deles, na corrente filosófica, conhecida como relativismo, a verdade, eles entendem que ela é relativa, né? Para um pode ser uma coisa e para outro pode ser outra. A minha verdade não é a verdade do Rafa. Minha verdade não é a verdade do pastor Toninho. Isso que é o relativo, tá? Um exemplo que eu dei, tá? Eu não acredito nessas coisas, não. Não existe uma verdade, para eles, não existe uma verdade absoluta, né? Aquela verdade que você passa, ó, é sim, sim, não. Para eles não existe. Que se aplica no plano geral aqui da humanidade. Então a verdade, ela pode se aplicar a algumas pessoas e para outras não. Vocês conseguem compreender isso? E aí isso depende do contexto de cada pessoa, né? Em relação ao que eles falam. Vou dar um exemplo aqui. Eu acredito que a mecânica, ela é muito precisa, tá? Referente à minha área de trabalho. A mecânica, ela é muito precisa. A gente trabalha com medidas de milímetro, décimos, milésimos, centésimos e milésimos de milésimos. A precisão é muito grande. Para outra pessoa, uma pessoa que leiga, que não conhece a mecânica, dirige um carro, fala assim, essa mecânica não é tão precisa. Eu tenho uma Kombi lá que eu viro o volante dela, ele vai virar o volante depois da meia volta. Então não é preciso, né? Kombi é assim mesmo, mas voltando. A minha verdade pode não ser a verdade da outra pessoa. Mais um exemplo em relação à política, tá? Eu não sou partidarista de nenhum partido, nem nada. Mas, por exemplo, para uma pessoa, ela pode achar que o ex-presidente Lula foi um excelente candidato durante o tempo que ele governou o país. Uma pessoa acha isso. Outra pessoa acha que o presidente Bolsonaro, o atual, foi um excelente candidato durante esse mandato. Então, a verdade dessa pessoa não é a verdade dessa pessoa. Tá? Isso é o que a filosofia prega. E, muitas vezes, isso acontece no nosso meio, né? Só que, né, foi um exemplo que eu dei. Só que a verdade da palavra de Deus, ela é absoluta. Ela, sim, é absoluta. Ela é real, ela não é relativa, ela não é ilusória. A verdade da palavra de Deus, ela é uma só. Não tem essa de acreditar que a mecânica é precisa e a mecânica não é precisa. Não tem essa de acreditar que a eletricidade é segura e a eletricidade não é segura. Tá? São coisas aqui que eu estou dando exemplos superficiais, tá, irmãos? A palavra de Deus, ela é absoluta. Ela é a verdade irrefutável, né? Em todo tempo, em todo lugar, em qualquer momento, em qualquer instante. E aí a gente entra no nosso primeiro ponto. O que é a verdade, então? O mundo conhece a verdade como algo
relativo, né? Nós sabemos que a verdade ela é absoluta. Então, o que é a verdade? Vamos definir só a palavra, tá? Agora, nesse momento, vamos definir só a palavra, porque depois nós vamos entender que se nós definirmos a verdade, nós vamos acabar definindo o próprio Deus. E se nós definirmos o próprio Deus, a nossa mente é muito limitada para definir alguém tão grande e tão poderoso. Tá? Então vamos focar só na palavra agora. O que é a verdade? Aí os irmãos podem participar agora, tá? Já introduzi o assunto, agora vamos participar. Durante o período de todo o estudo, os irmãos têm a total liberdade para participar aqui comigo, tá? O que é a verdade? O que os irmãos acham que é verdade? Pode falar uma coisa simples do que você acha que é verdade. Aquilo que acreditamos. A verdade é que nós... Aquilo que você acredita é verdade. É verdade. Pronto. Já é, né? É verdade. Verdade, né? Mais alguém? O que é a verdade? A verdade não é mentira. Fato. O que é a verdade? O que os irmãos entendem como verdade? Pode falar. Participem comigo. A verdade é aquilo que é correto, é aquilo que é baseado em fato. Isso. É isso mesmo. Tá. É isso mesmo. São várias coisas tudo certas. E o que vocês falaram aí foi o que eu coloquei aqui, tá? Bastante coisas que eles falaram foi o que eu coloquei. Mais alguém quer arriscar? Que é a verdade? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Princípio. Hã? É um princípio. É um princípio, né? Mais alguém? Certeza. É uma certeza que você tem, né? Então, verdade significa aquilo que é intimamente ligado a tudo que é sincero, tudo que é verdadeiro, tudo que é ausência de mentira. A verdade também ela é uma afirmação do que é correto e do que é seguramente certo. Então os irmãos acertaram, né? É os nossos princípios, que você acredita que isso é certo, isso é correto, é o que eu acredito, é o que é correto, né? É o que é sincero. Então, isso é a verdade. A verdade, ela é absoluta, tá? Ela é irrefutável. Ela não muda. Ela é a realidade que não muda e nem depende da opinião de outra pessoa, né? De alguém. Essa é a verdade. Ela não depende da minha opinião. Eu acho que a mecânica ela é muito precisa, tá? Eu realmente acho isso. Mas a verdade absoluta, ela não depende da minha opinião. Irmãos, conseguem entender? E a verdade, ela continua sendo verdade, mesmo quando ninguém acredita que é verdade. E a verdade, ela é muito grande e engloba a nossa realidade. Os irmãos conseguem entender isso? A verdade, ela é absoluta. Ela é a verdade. Ela continua sendo absoluta e irrefutável. Mas muitas vezes, né, nós, humanos, pecadores, nós podemos andar em alguns momentos de dúvida, incertezas, né? Com nossas dificuldades diárias, né? E agora? Eu vou estudar o quê? O que eu vou ter como profissão? O que eu quero para a minha vida? Né? Nós temos nossas dúvidas, incertezas. E isso acontece no nosso dia a dia. Mas Jesus, né, Jesus, o Santo de Israel, o Deus eterno, ele fala sobre a verdade como algo exato e objetivo. Né? Não é algo que poxa, que profissão que eu sigo, né? O que eu vou trabalhar? Não, Jesus fala que a verdade ela é exata e objetiva. E ele nos fala que a verdade, ela é a palavra de Deus revelada. Essa é a verdade. Por isso que eu falei para vocês, para a gente definir a palavra verdade.
Somente a palavra é verdade, porque a palavra de Deus é a verdade revelada. Então, se nós queremos definir a verdade, nós vamos acabar querendo definir Deus. E Deus, né, em poucas palavras aqui, é a verdade absoluta, é a realidade que não muda e nem depende da opinião de ninguém, né? É a verdade que continua sendo verdade mesmo quando ninguém acredita. É Deus, é a palavra dele. Ela não muda, ela é verdade, é realidade. E quando Deus, né, quando Jesus nos fala que a verdade é a palavra de Deus revelada, ele fala isso lá em João 17. Eu vou pedir para os irmãos abrirem lá. João 17, 17. Que ele fala assim: tua palavra é a verdade. Versículo 17 fala assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém por isso mesmo. Amém. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, ele não definiu a verdade com termos subjetivos, né, com algo, alguma coisa que as pessoas escolheriam acreditar, né? Eu escolho acreditar que, vou me firmar na minha afirmação inicial, a mecânica ela é muito precisa. Jesus não se baseou nesses termos subjetivos, né? Que a gente escolhe acreditar, né? Eu escolho a profissão da mecânica, ele escolhe a profissão de educador físico. O cara ali já é da área financeira, esse aqui também, né? O outro é da administração. Então, não é algo que a gente escolhe. É algo que é fato, né? É eterno. Jesus ele definiu a verdade como um fato revelado e eterno. Irmãos, entendem isso? Essa é a verdade. Você falando me veio na mente quando a gente escuta alguém contando alguma coisa ou se defendendo de algo, dizendo que é verdade, né? Para aquilo ser realmente comprovado, tem que ter prova que aquilo é verdade, né? Isso. Então eu estou contando uma verdade, mas eu tenho que provar que aquilo é verdade. Né? Porque a palavra de Deus ele falou assim, é verdade, é refutável. Não teve que tem que pegar aqui uma base de alguma coisa para falar que a palavra de Deus é verdade. Não. Então eu vou procurar o pastor Antônio vai falar se a palavra de Deus é verdade ou não. Não tem isso com Deus. Não tem isso com Deus. Ela própria se prova, né? Com certeza. Ela própria se prova. E nós vamos ver no texto aqui, que Jesus, enquanto... Não vou adiantar não, vamos lá. Almir, Oi. o que o Nil falou é interessante, porque a própria palavra de Deus, ela se confirma aquela verdade. A gente tem alguns versículos que falam, né? Em verdade e em verdade. Isso. A palavra de Deus, ela dá a referência dela própria. Você consegue fazer a afirmação desse texto em outro texto. Né? Precisa de duas testemunhas. Nós fizemos umas aulas no seminário há muitos anos, né? Em que nós vimos que o apóstolo João, ele testemunhou, Lucas testemunhou, né? E o relato deles batiam, né? E a palavra de Deus fala que... Não vou adiantar não. A palavra de Deus ela é verdadeira, independente do fato de eu concordar ou aceitar. Independente de eu concordar e eu aceitar aquilo, ela é verdade. De eu aceitar e obedecer, ou rejeitar e contestar aquela verdade. Ela continua sendo verdade se eu não aceitar ela. Se eu não aceitar a palavra de Deus, ela continua sendo verdade. E se eu aceitar e obedecer, ela é verdade, ela continua sendo verdade. Nosso Deus, ele continua sendo Deus, se você acreditar. Se você não acreditar, ele continua sendo Deus, mesmo assim. E a palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade absoluta, incontestável, irrefutável.
Ponto. Amém por isso mesmo, irmãos. A gente tinha que falar amém mesmo por isso. E foi o próprio Jesus que declarou essas palavras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Isso aconteceu durante um discurso de Jesus, né, no templo, né, perante os judeus lá, no texto que nós vamos ler aqui. E nesse discurso ele defendeu a missão dele e a autoridade que foi dada ao Pai, a Jesus. Agora vamos fazer uma leitura do nosso texto e eu gostaria de pedir uma ajuda dos irmãos, porque eu gostaria de ler todo o texto. E são muitos versículos. Eu queria a ajuda de 5 irmãos. Vamos ler lá do verso do capítulo 8, verso 12, até o 59. E eu vou pedir para uma ajuda para o Eliezer. Você pode ler, irmão, do verso 12 até o 20. Eu vou pedir para Thaís. Você pode, irmã, do verso 21 até o 30. Eu vou pedir para o Jefferson do 31 até o 40. Eu vou pedir para a Helena do 41 ao 50. E pedir para a Júlia do 51 até o 59. A leitura é um pouco extensa, mas eu queria que os irmãos acompanhassem para nós entendermos o que estava acontecendo naquele momento. Pode começar, irmão, por favor. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com um Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Os irmãos entenderam? As 2 testemunhas é Jesus e o Pai. Né? Glória a Deus por isso mesmo. A verdade é irrefutável. O próprio Senhor testemunha dele e Deus, o Pai, testemunha de Jesus. Você vê a clareza da palavra de Deus? Precisa de alguém para falar da verdade, da palavra de Deus, mas ela próprio se reafirma. Precisa de você para levar a palavra de Deus, mas elas próprias se reafirmam. Precisa de 2 testemunhas, irmãos. Que eu falei, né, que a verdade da palavra de Deus, João e Lucas falaram da mesma coisa, da mesma situação que eles presenciaram. Vê como é fato. Quem foi o próximo lá? A Thaís, por favor. Versículo 21. Mais uma vez, Jesus lhe disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele disse: Para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus.
Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que sou eu, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquilo que me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Quem foi o próximo? 31? Pode, por favor. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como disses que seremos livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi na presença de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em nosso Pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão? Jesus lhe disse: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Por que não há verdade nele? Quando ele profere mentira, fala da autoria própria, porque é mentiroso e pai de mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me concede de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois os judeus disseram-lhe: não dizemos nós bem que samaritano é que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós desonrais. Próximo. Eu não procuro a minha própria glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, não vos tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram-lhe pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo.
Obrigado, obrigado, irmãos, pela ajuda. Então, você viu que a afirmação forte no final ali? Antes de Abraão existir, Jesus fala, eu sou. Ele é o Deus, Ele é a verdade, antes da criação, antes de tudo. Então, para os irmãos entenderem o que estava acontecendo ali, Jesus, ele estava num debate, né? Ele estava conversando debatendo com aqueles líderes religiosos. Provavelmente a multidão que havia lá era composta de pessoas diferentes, de diferentes classes, né? de diferentes pessoas, líderes religiosos, fariseus, cidadãos de Jerusalém e alguns peregrinos que poderiam estar lá. Certamente também poderia ter pessoas do Sinédrio. E num certo momento, aquelas pessoas, né, no discurso de Jesus, naquele debate, né, do que Jesus estava falando, eles até, em certo momento, até creram no que Jesus estava falando. E algumas pessoas mostraram um entusiasmo, né, e até se arriscaram a dizer que criam em Jesus. No verso 30 lá, quando fala assim, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então, a partir desse momento, Jesus, ele foi nesse ponto que ele disse assim, no verso 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus falou isso, na sequência do discurso dele, a gente percebe uma reação daquelas pessoas. Eles ficou claro que eles tinham uma profissão de fé, né, de crença vazio. Porque a partir do momento que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eles começaram a insultar Jesus. Falando assim, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Então, a gente percebe que a reação daquelas pessoas não passava de uma profissão de fé vazia, superficial, de um relacionamento com Deus totalmente superficial, totalmente frágil, vazio, sem fundamentos. Porque eles não viam que eles estavam presos, trancafiados no pecado, igual nós estávamos também, outrora sem Jesus. A gente estava preso no pecado, preso, trancafiado, e a verdade nos libertou, irmãos. Essa verdade irrefutável, verdade absoluta, ela nos libertou. E ela libertou a gente com um propósito. Não para a gente aproveitar a liberdade, mas para a gente fazer algo através dessa liberdade. Fazer algo que seja relevante ao que você foi liberto, ao que você foi salvo. E não aproveitar da sua liberdade. Não só aproveitar. É interessante quando você falou nesse debate que teve aí, Jesus Cristo deixa claro duas coisas, né? Que ele estava falando com pessoas que eram escravos do pecado. Uhum. Quando ele fala que a verdade vos libertará, É porque eles estavam cativos. cativeiros. Não fala, a verdade vos libertou, não fez Não, os libertará Libertará. no futuro. E outra coisa fica muito clara aí com a relação do porquê que a humanidade gosta tanto da mentira, né? Fica muito claro aí. Quando eles começam a debater, Jesus responde, olha, vocês mentem, vocês gostam tanto de mentira, vocês não conhecem a Deus. Uhum.
Então é por isso que hoje a humanidade gosta tanto de mentir, tanto de falar quanto de ouvir. Né? Porque não conhece Deus. E aí usa essa questão. E outros usam essa questão da liberdade de outro modo, de como eu posso falar o que eu quiser, porque eu sou livre. Eu posso agir do jeito que eu quiser, porque eu sou livre. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é o que? É mentira. É mentira. Mentira. Então realmente a humanidade está presa na mentira porque não conhece Jesus. Estão trancafiados, eles não têm liberdade, eles precisam da verdade, eles precisam ser libertos daquela prisão que eles estão, irmãos. E logo quando Jesus fala essas palavras, né, conhecereis a verdade vos libertará, ele começa a ser insultado, ele começa a receber ameaças de ser apedrejado, né? Nós vimos no último versículo lá, 59. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus se escondeu-se e saiu do templo. Eles se sentiram insultados, eles se sentiram ofendidos, porque Jesus falou que eles eram cativos, porque eles estavam presos ainda, né? E aí o nosso segundo ponto fala, e conhecereis a verdade. Foi quando Jesus falou, né? Quando os judeus ouviram essa sentença, né? Que eles eram cativeiros, quando Jesus falou, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, imediatamente eles replicaram para Jesus. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Ao dizer, quando eles falaram que jamais fomos escravos, né, nós devemos entender que eles não estavam falando no sentido literal, porque os irmãos conhecem que o povo judeu foi escravo por muito tempo, né? Diferentes nações escravizaram o povo de Israel. Então, era óbvio que eles não estavam se referindo à história deles, né? História política e social que o povo de Israel viveu, né? A Bíblia mostra que os israelitas, eles foram escravos do Egito, depois foram subjugados por diferentes nações. Então essa declaração certamente se referia à situação religiosa que eles viviam. Eles eram escravos das crenças deles. Era uma fé vazia o que eles acreditavam. Aquilo no que eles acreditavam não tinha fundamento, não tinha relacionamento com Deus. E se nós viemos aqui hoje para aprender da palavra de Deus, mas nós não temos relacionamento com Deus, você ainda está preso no pecado. Você ainda está distante do Senhor, se você ainda vive na mentira, se você ainda vive no pecado, se você ainda não fez uma decisão para o Senhor Jesus. Se você não fez uma decisão para o Senhor Jesus, a sua fé é vazia. Ela não tem fundamentos. E o dia é hoje. O momento é agora. De você querer mudar a sua vida e fazer uma decisão. Querer viver na presença do Senhor. Bom, isso que você falou faz sentido, porque o Senhor Jesus ele veio como Filho de Deus, o libertador, né? Aquele que veio como Messias para Israel. E quando ele se apresentou aqui, eles não reconheceram, eles não aceitaram, eles não viram ele realmente como aquele que foi enviado da parte de Deus. Então, eles não estavam conseguindo enxergar isso e também não aceitar. E isso estava
estava confrontando realmente a verdade que Jesus estava falando. E quando ele fala que vocês não compreendem a minha linguagem, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Então, essa questão aí de não crer em Jesus, não aceitar o Senhor Jesus, não viver a verdade dele, rejeitá-lo, isso aí realmente é um perigo muito grande. Mesmo nós hoje que ouvimos de Jesus, mas se nós não temos um compromisso sério com ele, um relacionamento com ele, então a verdade acaba escapando muitas vezes de nós, porque sabemos que ele é a verdade, mas não estamos vivendo a verdade que ele prega. Então isso aí também é rejeitar o Senhor Jesus, e eles fizeram isso aqui. Misericórdia, hein? Misericórdia para quem rejeitar a palavra da verdade. Porque aí é condenação eterna, viu? Aí a situação muda e aproveita o tempo hoje, né? Para você mudar a sua situação com Deus, né? Se você já é salvo em Jesus, servo do Senhor, aproveita hoje para tomar uma decisão melhor com Deus. Não que você ainda esteja preso no pecado. Mas a vida cristã, ela é um processo a cada dia, não é verdade? Nós precisamos nos superar a cada dia. Superar o eu. Não eu querer superar o Veiga, né? Não eu querer superar o Nil, mas eu próprio lutar contra aquilo que me satisfaz. Entende? E se você não tem decisão com o Senhor Jesus, você precisa buscar um caminho diferente para a verdade. E a verdade, ela está aqui hoje, irmãos. Voltando aqui, eles se vangloriavam por ser descendentes de Abraão, né? Eles acreditavam que essa linguagem tornava-os livres, né? Porque eles eram descendentes de Abraão, eles acreditavam que isso tornava eles livres, né? Participantes perpétuos do pacto com Deus, né? Do pacto da graça de Deus. Só que não é assim, né? Eles ficaram tão ofendidos e indignados quando eles ouviram e conhecereis a verdade os libertará. E Jesus, de uma forma bem clara, ele esclarece essa questão para eles. Ele fala que para todas aquelas pessoas que elas precisavam ser libertas. No verso 34 e 35, fala: digo vocês a verdade, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Escravo não tem lugar perante a família, mas o filho pertence a ela e para sempre. Então o escravo não tem lugar na família de Deus. O escravo do pecado, tá? O escravo do pecado não tem lugar na família de Deus. Se ele não se arrepender hoje, se ele não se arrepender e mudar a vida dele, e querer mudar, é o que Jesus estava falando para eles. Se vocês continuarem assim, vocês não têm lugar perante ao Pai. Vocês estão cativos nos seus delitos e pecados, nas suas hipocrisias, né? E aquela liberdade, aquela libertação oferecida por Jesus, é a libertação plena, real, a libertação da escravidão do pecado. Isso é maravilhoso demais. Porque um dia, graças a Deus, eu fui liberto, irmãos. E você pode falar por si próprio. Mas se você não tem essa certeza, irmãos, você precisa mudar, você precisa querer buscar a Deus, tomar uma decisão.
porque o pecado ele prende, ele escraviza, né? E Provérbios 5:22 fala assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Cada vez que a gente se prende no pecado, mais a gente se afunda, mais a gente é amarrado por ele. Mais a gente se afunda, mais a gente se prende nesse pecado. Por isso que Jesus veio para libertar, irmãos. Ele veio para dar a sentença de liberdade para o escravo, para aquele que está preso no pecado. É a verdade absoluta. Verdade absoluta, irrefutável, né? Isso mesmo, irmãos. E Jesus liberta. Em João 8,36 fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Se Jesus libertar você hoje, você certamente vai ser livre. E nós que somos livres, nós precisamos espalhar essa liberdade, espalhar essa verdade que liberta, irmãos. E viver essa verdade, né? E aqueles judeus, eles ficaram irritados porque tinham entendido que Jesus estava dizendo que a espiritualidade deles, que eles espiritualmente, eles não eram pessoas livres. Eles entenderam isso, que espiritualmente eles não eram livres, irmãos. E de fato aquelas pessoas, elas não estavam muito distantes da condição apresentada por Jesus. Eles não estavam distantes disso. Eles eram realmente cativos, eles eram realmente presos, né? Verso 31. Fala assim: disse Jesus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Para eles serem libertos, eles precisavam estar verdadeiramente firmados na palavra, na verdade, crendo realmente que Ele era o Salvador. Olhar para Cristo como o Senhor de suas vidas, ao ponto de obedecê-los incondicionalmente, era uma ofensa para aquelas pessoas. Abandonar todas as crenças que eles tinham e acreditar em Jesus, aquilo é extremamente ofensivo, né? E eles estavam diante da revelação especial de Deus, mas eles não conheceram a verdade, como o pastor Toninho falou. Mas eles precisavam da verdade que liberta. É aquilo que você falou no início, né? A verdade, ela independe da opinião, dos conhecimentos das pessoas. Se todo mundo falar não acreditar, mesmo assim a verdade continua sendo verdade. Continua sendo verdade. E era o caso deles, porque Jesus ele estava aqui falando a verdade. Ele não podia falar contrário àquilo que ele estava falando, porque seria mentira. Uhum. Ele mesmo reafirma isso várias vezes. E todo mundo estava falando o contrário. Fazendo um questionamento, por exemplo, como é que você pode falar isso sendo que a gente vive isso? Como é que você pode falar isso sendo que a gente sabe disso? Colocando coisas contrárias ali, porque eles tinham um conhecimento anterior. Eles tinham uma cultura muito arraigada, né, naqueles ensinamentos de Abraão, de Moisés, etc. Uhum. Então, eles tinham um conhecimento muito profundo de uma lei que, na verdade, eles não conheciam de verdade. Era superficial, era aprofundado naquilo que era vazio. Exato. E aí, na hora que Jesus vem para se revelar, trazendo o que a lei revela a ele mesmo, eles não conseguiam entender isso. E aí, isso não muda a verdade que Jesus é a palavra, que a palavra, na verdade, que de Moisés, de Abraão, até mesmo ele fala, né, que Abraão conheceu ele. Ou seja, ele fala, a palavra está falando de mim. Vocês que não estão vendo isso. Mas isso não muda o fato de que isso é a verdade. Então é o que você falou no começo, né?
as pessoas saber, não saber, querer entender, não querer entender, querer aceitar, não querer aceitar, etc., não muda o fato de aquilo é verdade. E ponto final. E ponto. E terceiro e último ponto, irmãos, a verdade que liberta. A verdade, irmãos, que me liberta e que te liberta. Que me libertou da morte eterna, da condenação eterna. E te liberta, né? Pode te libertar. Mesmo você sendo um cristão, você precisa lutar diariamente contra as suas vontades, né? E a vida cristã é um processo a cada dia, irmãos. Nós precisamos nos aprofundar na verdade que é a palavra de Deus, para não regredir, irmãos. Não estou falando aqui de perder salvação, mas eu estou falando de regressão na vida com Deus. Eu já vivi muito isso. De não ler a palavra, de não estudar a Bíblia e regredir. Não faça isso, não faça isso. Muitos aqui podem falar por si próprios as dificuldades que têm, mas não regrida. Siga avante para o alvo, firme nas promessas. Porque o fato é que Jesus liberta, Ele mas liberta. a gente se aprisiona. A gente mesmo que se aprisiona muitas vezes ao pecado, nas nossas filosofias. E aí a gente precisa ir para Jesus, que é a verdade que liberta, ir para a palavra de Deus e viver ela, porque é ela que realmente traz libertação para a gente. Amém. É exatamente isso, pastor. Exatamente isso. Pastor, foi mais bem explicado do que eu estava querendo falar aqui. Olha que maravilha, como é que Deus age, né? Terceiro e último ponto. Somente pela pessoa e obra de Cristo, alguém pode ser conduzido ao conhecimento genuíno da palavra de Deus, conhecimento genuíno da verdade, conhecimento genuíno da verdade absoluta e irrefutável, que é sincera, do que é correto, do que é justo. Somente através de Jesus Cristo podemos ser conduzidos a essa verdade genuína. O próprio Jesus disse em João 14,6. O que foi que ele disse, dona Maria Helena? Exatamente isso. Somente Jesus, que Ele é o caminho. Vocês lembram quando o Veiga falou? O Veiga deu estudo aqui. Ficou muito claro para mim. Que Jesus, Ele era o caminho porque Ele preparou o caminho. Ele preparou o caminho até o Pai. Ele é a verdade da palavra de Deus irrefutável. E Ele é a vida porque Ele liberta da condenação. Ele liberta o pecador da sua condição. Por isso que Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém passa por esse caminho senão através de Jesus, irmãos. Somente Ele é a revelação do Pai que expressa a verdade. Somente Jesus. Por isso Ele disse lá em João, capítulo 18, 37, não precisa abrir se quiser. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é verdade, todo aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz. Amém. Amém mesmo. E a declaração de Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará, indica que uma pessoa, ela é verdadeiramente livre quando o Evangelho de Cristo, ele domina a sua vida por completo. Quando o Evangelho de Cristo domina a sua vida, aí você está livre, irmão.
livre para falar para outra pessoa, para ela ser liberta daquela condição. E esse é o nosso papel. É testemunhar da verdade. Testemunhar para as pessoas o que é a verdade, irmãos. A verdade é a palavra de Deus. Absoluta, irrefutável, sincera, correta. E que Jesus, ele veio aqui para nos salvar, para nos libertar. Quando a gente prega essa verdade, o Pai testifica. Mesmo Exato. que outras pessoas digam não. A gente prega essa verdade e ele confirma o que a gente está pregando. Ele testifica, ele fala assim, ó, é fato. E até hoje ninguém conseguiu provar o contrário da palavra de Deus, porque ela não tem como você provar o contrário. Ela é absoluta, irrefutável, a verdade, sincera. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo mundo. Já está escrito também, determinado, não adianta. Tem como, né? Essa pessoa de fato conhece a verdade de forma experiencial, né? De experiência, pois ela vive a liberdade promovida pela obra redentora do Salvador. Se aquela pessoa que é dominada pelo Evangelho, ela de fato conhece a verdade. Por experiência, né? Pois ela vive essa liberdade promovida, salvadora, redentora. Essa pessoa não vive mais sobre o domínio do mal, sobre o domínio do pecado, quando ela vive o Evangelho de Cristo. Para concluir, irmãos, não importa viver uma vida de aparência com Deus. Para a gente viver uma vida, não pode ser de aparência com Deus igual ao povo de Israel. Não é viver uma vida para mostrar para as outras pessoas que eu venho à igreja. Não adianta eu viver uma vida superficial. Eu vou à igreja, eu faço tudo certinho, eu tento andar correto. Com Deus não é superficial, com Deus é verdade. Se Ele te libertou, vive essa verdade. Vamos viver juntos essa verdade, né? Amém mesmo, amém. Porque com Deus é necessário intimidade, relacionamento. Relacionamento aqui, ó. Intimidade com Ele. Conhecer Ele aqui, ó. Aqui. Não aqui na internet, nos vídeos rápidos que passam nas redes sociais. Não só de ouvir falar, mas na palavra, irmãos. Por isso que é preciso um relacionamento para você estar liberto da prisão. E a gente precisa levar essa liberdade, irmãos, para as outras pessoas. Maravilhoso Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus, que é infinitamente verdade absoluta, irrefutável. Independente do que as pessoas pensam ou acreditam, o Senhor continua sendo verdade, a Tua palavra continua sendo verdade, ó Pai. Nós viemos aqui, ó Deus, clamar ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia, Deus, das pessoas ao nosso redor. Tenha misericórdia da nossa vida para que
possamos testemunhar, possamos abandonar o nosso desejo de fazer aquilo que nos dá vontade, Deus, mas e fazer aquilo que a palavra da verdade nos chamou para fazer, ó Pai. Nos ajuda juntos aqui como igreja a espalhar essa semente, ó Deus, da verdade, a espalhar, ó Deus, o Teu Evangelho para que ele seja firmado na nossa comunidade e espalhado, Deus, por essa cidade, para que possa ser semeado, Teu nome seja engrandecido, as pessoas possam conhecer do Senhor Jesus através da nossa vida, Pai. Me ajuda e nos ajuda a ser pessoas coerentes com a palavra, viver um relacionamento com Deus, com o Senhor, viver um relacionamento com o Senhor de coerência, de verdade, de intimidade, para que possamos pregar, isso seja claro na nossa vida, isso seja fato, isso seja verdade, o que estejamos pregando, Pai. Que as pessoas possam ser libertas e possamos abandonar o nosso egoísmo, que é difícil, Pai, mas com o Senhor nós sabemos que é possível. Por isso nos ajuda, Pai, a levar o Teu Evangelho, a abandonar o pecado, aquilo que nos distrai, aquilo que nos tira o foco, Pai. Nos ajuda a ser santos. E eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, por usar este Teu servo, ó Deus, e por nos transformar a cada dia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus nós agradecemos, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor. Amém.